Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer o replante dessa plantinha linda aqui, que é a Epícia rosa. Ela tá aqui bem sofridinha nesse vaso pequeno, ela já encheu todo o vaso e tá florindo. Olha aqui como é linda a florzinha dela. Então eu vou passar ela para um vaso maior, vou colocar um substrato novo para ela se desenvolver bem e florir ainda mais aqui no meu cultivo. Então agora eu vou abaixar a câmera aqui para mostrar bem de pertinho esse replante. Quero começar mostrando aqui o substrato, vou arredar ela para cá e vou pegar aqui o substrato que eu já preparei. Eu fiz aqui uma mistura de um substrato que eu comprei para plantar suculentas com perlita expandida, que é esse material branquinho. Coloquei também palha de arroz carbonizada e areia grossa para construção. Ficou um substrato bem soltinho, bem rico, ideal aí para plantar a epícia. Essa é uma planta que tem as raízes bem fininhas, então é bom que a gente use esse substrato mais solto, assim ela vai se desenvolver bem melhor. Vou colocar o substrato aqui no cantinho e vamos lá tirar essa planta do vaso para fazer o novo replante. E para tirar ela do vaso é bem fácil, basta pegar o vasinho e ir apertando esse vaso, assim ela vai se soltando da borda. Aí é só puxar ela que ela já sai aí com bastante facilidade e muitas vezes com o torrão intacto. É o caso dessa daqui, ó. Ela saiu inteira, agora eu vou desmanchar esse torrão, quase que não tinha mais terra, mais substrato aqui. Você pode ver que quando eu plantei ela, eu usei isopor no fundo do vaso para fazer uma drenagem e coloquei pouco mais da metade desse vaso de substrato. Ela enraizou em todo o substrato. Vou soltar aqui um pouco desse torrão, porque está bem compactado. Já é um replante bem antigo, o substrato já não está tão solto mais, mas ele ainda está com uma qualidade boa. Às vezes ele fica mais compactado do que isso aqui. Não vou tirar tudo, porque a planta está florindo. Vou deixar ela aqui no cantinho e vou organizar aqui para fazer o replante dela. A minha mão já está toda suja aí de substrato, releve isso. E deixa eu mostrar aqui. Coloquei aqui no fundo desse vaso uma mantinha de drenagem. Esse vaso é todo furado, deixa eu mostrar aqui o tanto de furos que tem aqui no fundo. E essa mantinha eu coloco só para o substrato não ficar vazando nesses furos, que são bem grandes. Aí eu coloco ela aqui, ela é totalmente permeável, então toda a água da rega vai passar por ela e escoar. Agora eu vou pegar aqui o próprio vasinho que ela estava plantada para pegar um pouco de substrato e fazer uma camada aqui com mais ou menos uns 2 dedos de substrato, uns 2 dedos do fundo do vaso. Aí eu coloco o substrato, dou uma espalhada nele. Agora eu já vou pegar aqui a planta e vou posicionar ela aqui por cima desse substrato, com bastante cuidado. Ela tem bastante ramos pendentes, então a gente tem que colocar esses ramos para fora aqui do vaso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nela, antes de completar aqui ao redor com o substrato. Eu estou aqui me decidindo se eu corto esses galhos que estão pendentes ou se eu mantenho eles. Eu acho que eu vou retirar porque vai ficar mais fácil de colocar o substrato. Aí, como ela é muito maleável, eu só vou quebrando eles aqui com a mão mesmo. Vou colocando eles aqui do ladinho. Eles são as mudas da epícia. Depois eu posso plantar em um outro vasinho que vão enraizar e vão formar aí um novo vaso de epícia. É uma planta que enraiza com bastante facilidade. Vou tirar esse aqui da frente também. Vou ajeitando ela aqui com bastante cuidado. Aí depois que ela estiver adaptada aqui a esse substrato, ela vai soltar novos ramos que vão ficar pendentes também. É uma planta aí que fica bem bonita quando ela tá com o vaso bem cheio e bem florido. Fica com as folhas bonitas e fica com flores também. E essa aqui tem a flor maior, então a flor acaba destacando mais do que a flor da vermelha. Retirei os galhos pendentes, agora eu vou completar aqui os espaços vagos com substrato. Aí eu vou arredando as folhinhas e vou colocando o substrato com bastante cuidado. Vou espalhando
até ela ficar bem plantadinha aqui no vasinho novo. Não é bom colocar substrato em cima das folhas, coloque somente em cima das raízes da planta, porque se a gente coloca em cima da folha, essa folha acaba apodrecendo e isso pode causar alguns problemas. Então, substrato somente por cima das raízes, por cima de alguns ramos. Aí eu sempre levanto aqui o vegetal dela e coloco substrato. Vou pegar mais substrato para preencher esse cantinho aqui. E olha aí como tá ficando esse replante. Em breve ela já vai estar totalmente enraizada aqui nesse substrato. Quando eu plantei essa epícia aqui, eram só 2 galinhos bem pequenininhos. E olha o tamanho que ela está. Eu já até fiz short dela da floração do ano passado, que ficou maravilhosa. Agora eu espero que aqui nesse vaso ela floresça muito também. Aí eu vou ajeitando aqui o substrato, tirando o substrato de cima das folhas. É bom dar leves batidinhas no vasinho para o substrato assentar. E eu vou pegar aqui algumas mudinhas e preencher aqui esses espaços vagos. Vou dar uma limpada aqui nessa muda, tirar as folhas velhas. Essa muda aqui não tem raízes, mas não tem problema. Ela vai enraizar rápido aqui no substrato. E olha aí, ela tá com florzinha. A flor da epícia não dura muito, geralmente abre num dia e no outro ela já começa a murchar. Deve durar aí mais ou menos uns 3 dias. Mas quando é época da floração dela, sempre tem flores. E ela floresce com mais abundância agora nessa época do ano. No período do inverno ela não costuma ficar muito bonita. Vou plantar um outro galinho aqui na parte de trás. Eu tenho aqui no meu cultivo da vermelha, com 3 tonalidades de folha diferente. Eu plantei as 3 num vaso jardineira, tá lá em cima no meu terraço. Quando essa daqui estiver pega e bem bonita, aí eu mostro as 2 aqui no canal. Existem outras cores dessa planta, tem dela com flor amarela, com outra tonalidade de rosa e as mais comuns, que são as de flores vermelhas. Todas são bem bonitas. Eu acho que a rosa é nesse tom aqui mais esverdeado. A vermelha é que tem folhas mais coloridas. Bom, terminei aqui de colocar o substrato, plantei alguns galinhos e tá pronto aí o meu vaso de epícia. Olha aí como que ficou. Já quero ver essa cuia bem cheia e bem florida também. Essas mudas aqui eu vou plantar em um outro vasinho. Todas elas vão enraizar e vão se desenvolver bem. Bom, gente, já tá plantadinho aqui o meu vasinho de epícia ou tapete de rainha rosa. Olha aqui que gracinha que ficou esse replante. Coloquei ela aqui no vaso cuia, então ela vai ter bastante espaço para enraizar e desenvolver. Ela vai crescer de novo e vai ficar pendente igual ela estava no outro vasinho. A floração dela, como eu disse, é muito bonitinha, é maior do que a floração da epícia vermelha e a folha é nesse tom mais esverdeado, não é tão colorida igual as folhas da epícia vermelha. Ela é bem tranquila para cultivar, usando o substrato correto, igual esse aqui que eu usei, ela vai se desenvolver muito bem. É uma planta aí de meia sombra, ela pode pegar um pouquinho de sol, mas tem que ser aquele sol mais fraco da manhã. O sol muito forte do meio-dia vai acabar queimando as folhas dela. As folhas são bem sensíveis, então queima com bastante facilidade. É uma planta que vai florir mais agora na primavera-verão e ali no período do outono e inverno ela tende a entrar em dormência. Se for um local muito frio, ela acaba queimando as folhas, descartando várias folhas. Em outros locais, ela fica mais paradinha, ela não floresce tanto, não desenvolve tanto. As regas dela devem ser moderadas. A gente tem que esperar o substrato secar antes de fazer a rega novamente. Não precisa esperar secar demais até esturricar, mas se a gente ficar encharcando demais, provavelmente ela vai apodrecer. Ela é semi-suculenta, tem um pouquinho de água nas folhas, um pouquinho de água também no caule, e é uma planta que tem as raízes bem fininhas. Então a gente tem que ter muita atenção na rega. A adubação dela pode ser feita com adubos orgânicos a cada 3 meses,
Você pode usar esterco de gado ou de galinha curtidos, pode usar também o bocashi, a torta de mamona com farinha de osso. São adubos aí excelentes e ela vai gostar bastante. Coloque uma pequena quantidade na borda do vaso a cada 3 meses. Se você preferir uma adubação química, você pode usar aí os adubos de diluir em água. Em relação a esses adubos, siga as orientações do fabricante. O adubo químico que eu gosto mais de usar nesse tipo de planta é o osmocote. Eu acho que ele funciona melhor e ele dura muito aí no vaso, né? Ele dura cerca de 3 a 5 meses, liberando lentamente a adubação. Depende muito da marca que você escolher. Então, eu prefiro o osmocote ou então o adubo orgânico. As mudinhas, como eu mostrei aí, são aquelas que ficam dependuradas, é só você cortar e plantar no substrato que você já consegue fazer uma nova muda. É uma planta que enraiza com bastante facilidade. Em relação a pragas e doenças, as mais comuns que atacam essa planta são os pulgões e as cochonilhas. Eles escondem aí debaixo das folhas e quando a gente percebe, a planta já está toda tomada. Então é sempre bom observar, olhar por baixo da folha da planta para ver se não tem nenhum pulgão, nenhuma cochonilha atacando ela. E se você perceber os sinais dessas pragas, use aí um inseticida para controlar. Pode acontecer dela ser atacada também pelas lagartas. Aí as lagartas comem todas as folhas, também faz um estrago. Se a gente não percebe, elas comem toda a planta. Inseticida também costuma combater bem as lagartas. E nessa época de chuva, se você cultiva essa planta no seu quintal, tem que tomar cuidado com as lesmas e os caracóis. Eles aparecem nessa época e também comem essa planta. Então, observar as plantas é sempre fundamental. Então, esse é o replante da epícia. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos repletos de dicas de cultivo de plantas ornamentais. Eu espero por você nestes vídeos. Tchau, tchau!